Esse vídeo é um material auxiliar para os estudantes de pós-graduação, particularmente, que estão cursando disciplinas de tópicos de localização de ândice e de métodos numéricos, onde a gente vai fazer alguns cálculos, certo? Numéricos ligados ao tema de localização de ândice, né? Então, a gente particularmente chegou numa etapa onde a gente precisa somar essa série aqui. Essa série, ela vem sendo usada em vários trabalhos meus. Essa série, ela gera números, uma série de números, V1, V2, V3, V4, etc. Uma coleção de números que são desordenados, mas são números que têm uma correlação interna. Ou seja, eles têm uma função de autocorrelação ao longo deles. Se você calcular a autocorrelação do número V1 com o Vx, onde x é diferente de 1, essa autocorrelação não vai ser zero, como tradicionalmente acontece nos geradores de número aleatório, tá bom? Então existe uma correlação de longo alcance no sistema. Essa correlação de longo alcance está relacionada com esse transformado de Fourier, com esse espectro aqui, lei de potência. Certo? A autocorrelação formalmente é transformada de Fourier disso aqui. Tá bom? Então a gente vai, esse artigo aqui é um dos artigos dos meus alunos de mestrado do passado, mas essa expressão a gente usou em diversos trabalhos. Então eu vou mostrar hoje para vocês como a gente, né, faz um programinha simples, vou usar Fortran como exemplo, para somar essa série aqui, tá bom? Então vamos lá. Então eu já esbocei aqui uma parte inicial do programa, certo? Dá para ver aí, aumentei a fonte também para que vocês consigam visualizar melhor, né? Posso aumentar mais ainda, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor ainda a visualização. Aqui está 16, vou botar 18 para ver se melhora. Pronto, acho que melhorou aí, né? Então vamos lá, então eu começo com alguns inteiros, certo? Eu defini aqui um NP que vai ser o número máximo de valores que eu vou definir. Um N, que é o número, né, que aparece lá. Se você olhar, vou voltar aqui para o artigo. Se você olhar, aparece um N aqui. Né? Esse N é o número de valores que você quer gerar. Eu quero gerar N números aleatórios com correlação, tá bom? Aí eu tenho um Nzinho pequenininho, tá? Só para diferenciar, vou botar N1, tá bom? E o K, que aparece lá na somatória, tá bom? Se você somatório, você tem aqui um Kzinho aqui, tem um Nzinho aqui. Esse Nzinho eu vou chamar de N1 e o K é K mesmo, tá legal? Aí pronto, aí eu defino algumas variáveis reais que a gente pode precisar, defino um vetor coluna φ, que vai guardar essas fases aqui, entendeu? E outro, eu chamei de D, mas eu vou, para simplificar, para manter a mesma notação lá, vou chamar de V, tá bom? Pronto, aí eu defino o alfa, observe que existe um alfa aqui, a alfa, tá vendo? E eu defino algumas outras variáveis auxiliares, tipo o NR, que vai ser a transformação desse cara aqui para real, o KR, que vai ser a transformação disso aqui para real, tá bom? E o NR1, que vai ser a transformação disso para real. Por que eu faço isso? Porque dentro da soma, eu tenho aqui esses termos aqui. Então, para fazer as operações lá no Fortran ou no C, você tem que transformar os números em real, não pode usar eles inteiros, tá bom? Então, vamos lá. Então, aí eu defino aqui inicialmente o valor de... eu quero gerar N números aleatórios, tá bom? Aí eu vou criar primeiro as fases, então eu vou fazer um loop, onde o K vai de 1 até N sobre 2. Tá bom? Cadê? Sobre 2? Sobre 2, ok? Aí eu faço φ de K igual a... balancei sem querer. Igual a 2, como está lá na expressão, né? Essas fases são fases aleatórias de 0 a 2π. Tá vendo aqui? 0 a 2π. Então vai ser 2 vezes π, que eu vou definir, acabei esquecendo de definir, vezes um RAM. Então o gerador da máquina mesmo. Então eu vou ter que definir aqui quem é o π, né? Tá bom? Definir quem é o π. Como eu estou em Fortran, ele não tem, você vai ter que fazer o π. Lembrar aí, né? Assim de 1.0, não é assim? Isso é o π, né? Ok? Né? Pronto. Então a gente vai definir o π aqui. Então com esse loop aqui, eu criei as minhas fases, tá bom? Então agora eu tenho aqui guardados nessa matriz coluna, nesse vetor, vetor φ, eu tenho N sobre 2 fases aleatórias. Ok, gente? Pronto, agora vamos fazer o somatório, né? Observe. Vou voltando para cá para o programa para a gente olhar. Esse somatório, né? Para cada valor de N, você vai ter um somatório em K. Então já dá claro que é um loop dentro do outro. Você vai ter um loop N, que aqui no nosso programa é N1, certo? E aqui dentro você vai ter um loop em K. Compreendeu? Aí aqui eu tenho que fazer aquela transformação. Eu tenho que criar o NR igual a float, que é transformar, né? E tenho também que zerar quem seria a posição, essa posição aí.
tá bom? Para poder, esse aqui é para iniciar a matriz como zero, para poder a soma ocorrer, né, direitinho. Aí beleza, aí eu vou, observe que a soma basicamente é uma lei de potência vezes um cosseno, tá bom? Então eu vou calcular essas coisas separadas, vou calcular primeiro essa lei de potência, calcular esse cosseno, depois eu multiplico tudo e faço a soma, tá bom, gente? Ok? Então vamos lá, então primeiro eu vou calcular nessa variável ao x1 aí, que eu defini lá em cima, vou calcular a lei de potência. Bem, essa lei de potência a gente pode fazer da seguinte maneira, a gente pode calcular a exponencial, né, que fica mais preciso, certo? Vezes, né, ln, log, né? Aí vai, aqui sim, esqueci de transformar o K em real, né? Do mesmo jeito que eu fiz, que eu transformei o N1 em real, o N1 que eu chamei de NR, eu tenho que também criar uma variável real, né? Que é transformar a variávelzinha em real. Então, tem essa instruçãozinha aqui. Pronto, isso aqui é a mesma coisa de fazer a potência, certo? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu fiz com esse procedimento é mais preciso do que usar o asterisco, né? Tá bom? Se fosse no C, você teria o pol, que é razoavelmente preciso e rápido. Então, ao x2 vai ser o cosseno. Então, vai ser cosseno de quê? Né? O cosseno você vai ter, ó como é que é o cosseno. É 2 vezes π, 2 vezes π, aí vezes o que agora? Vezes k, que agora é kr, vezes n, que é nr. nr, tá bom? Dividido por quê? Dividido por n. N é o número de caras que você tá interessado em gerar. Aí esse n tem que ser aquele nr1 que eu esqueci de gerar. Vou gerar ele daqui a pouco. Né? Mais o quê? Mais uma fase, φ de k. Tá bom? Então faltou definir esse nr1. Eu vou definir aqui antes do loop coisa. Então nr1 é float de n, que é transformar o n em real, né? Tá bom? Pronto, então esse aqui é o cosseno. Então a minha soma é o quê? Quem é a minha soma? É a potência vezes o cosseno. Então é isso que eu vou fazer. V de N1 recebe V de N1 mais a potência vezes o cosseno. E agora eu fecho o loop do K. Eu vou só botar um lembretezinho aqui para mim, certo? Ok? Fecho o loop do K. E aí eu fecho o loop do N1. Tá bom? Pronto. Feito isso, eu somei a série. Ok? Então, só lembrando, né? Defini o valor de π, defini o tamanho, quantos números eu quero gerar, calculei as fases, tá bom? 2 vezes π vezes um número aleatório. Transformo o número n real, que eu vou usar ele lá na frente. Aí começa um loop em n1, que nossa formulazinha aqui é o nzinho pequenininho. Aí começo, transforma esse n1 em real, zero a posição v de n1 e começa a soma em k. Quem é a soma em k? É um loop de 1 até 2. Aí eu calculo o k real, certo? Calculo a potência, que é isso daqui, né? Alfa dividido por 2 vezes cara exponencial disso aqui. Que isso é a mesma coisa de você calcular, né? O k elevado a menos alfa sobre 2. Calculo o cosseno, ó, e aí faço somatório. Feito isso, você pode agora fechar o programa. Tá bom? Então esse é o programa. Obviamente esse programa ele tem ainda que ser completado, porque eu nem escrevi. Eu posso aqui criar, digamos, uma linha aí para escrever esse valor de V de N, né? Certo? E como a gente já discutiu isso, lembrando que essa série, essa forma de somar aí, se você olhar, a variância dela cresce à medida que você cresce em N. Então se faz necessário fazer um processo de normalização dela. Tá bom? Então, como é que é o processo de normalização? Vamos lá. Observe que eu defini aqui algumas variáveis ao x, ao x1, ao x2. Eu usei já, deixa eu ver aqui, eu usei o ao x1, ao x2, não foi? Tá bom? Então, agora eu vou usar o ao x e o ao x3, porque eu vou calcular a média e a média do quadrado dessa série. Então, o ao x vai receber ao x mais v de n1. Isso é para eu calcular a média, né? E o AUX3, né? Isso vai receber o AUX3 mais V de N1. Aqui eu posso usar o quadrado, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui, gente.
É isso mesmo. Pronto. Ok? Então, feito isso, eu vou ter aqui calculado, quando terminar o somatório de N1 aqui, esse cara guarda a somatória de todos os valores obtidos, dos valores do N1. E esse cara é só a somatória dos quadrados. Para eu calcular a posição média e a posição quadrática média, é só dividir pelo número de termos, que é o NR1. É isso? Ao x3 igual ao x3 dividido por NR1. Pronto. Feito isso, gente, ao x e ao x3 tem agora a média dos números v e a média dos números v ao quadrado. Aí a variância, eu vou definir aqui uma nova variável lá em cima, chamar de var, de variância, tá bom? O desvio quadrado, na verdade, né? Eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou calcular assim, ó. Eu vou calcular da seguinte forma. A variância é igual ao x3 menos ao x vezes ao x, né? Que é a definição padrão, né? A média do quadrado menos o quadrado da média, né? E agora tira a raiz quadrada disso. Vai igual a elevado a 0,5, tá bom? Ok? Ou posso usar também o SQRT, né? Pronto. Agora, gente, eu preciso usar estes valores para renormalizar a série. Tá bom? Eu preciso usar esses valores para renormalizar a série. Eu vou fazer um novo loop em N1. Aí eu faço a seguinte coisa. O V de N1 não é mais o V de N1, é um novo V. Você vai subtrair o antigo menos a média e vai dividir pela variância. Tá bom? Então, e aí fecha o loop. Ok? Então, feito isso aqui, ó, você agora criou uma nova série. Uma série que ela tem média 0, independente do N, e tem também a variância 1, independente do N, entendeu? Então, mesmo que você cresça o N muito, a série, aqui essa soma vai ficar controlada. Tá bom, gente? Pronto, é isso aí. Um abraço.